Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal do YouTube do Que Concursos. Eu sou o professor Eduardo Newman, com muito prazer estou nessa live aqui com você. Hoje sem retorno, não estou conseguindo entrar no YouTube, então não vou conseguir interagir com vocês, mas estou aqui da mesma forma. Convido vocês a irem no meu Instagram, a me seguirem, @prof_Newman, utilizarem meu cupom de descontos, Newman5, né? Newman igual do meu nome, NEWMAN número 5, legal? E aí nós vamos aqui passar uma hora, talvez um pouquinho mais, falando sobre um tema importantíssimo para concursos bancários. Nós vamos falar sobre os acordos de Basileia. Pessoal, esse tema é um tema profundo, trata da regulação prudencial das instituições financeiras, é um tema que nós temos algumas questões já sobre ele e é um tema muito relevante para a sua prova. Legal? Então, sem perder tempo, vamos lá para o nosso material, lembrando que esse material de apoio está disponível para você no descritivo desse vídeo. Bom, pessoal, nós começamos, falando sobre Basileia 1. Nós temos, na realidade, 3 acordos de Basileia. Basileia fica na Suíça, e você sabe toda a relevância, da Suíça para o sistema financeiro mundial. E nós vamos começar falando sobre a importância do sistema financeiro, a importância das instituições financeiras na economia. E aí eu já começo trazendo um caso aqui brasileiro para você entender. No começo desse ano aqui, estourou uma grave crise nas lojas americanas, com um rombo multibilionário. Houve algum abalo na nossa economia? Sim. Houve uma certa restrição do mercado de crédito? Sim. Notadamente para as empresas, as varejistas, até por conta daquela inconsistência contábil nas lojas americanas, poder ser uma prática não usual nas demais varejistas. Então nós tivemos um abalo na economia, mas nada que tirasse a nossa economia dos trilhos. Tanto que o Brasil deve fechar esse ano crescendo 3%. Imagine-se um problema mais ou menos com as características do que nós tivemos nas lojas americanas, acontecesse no Bradesco, no Itaú, no Santander, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil. Pessoal, nós íamos ter um abalo severíssimo na nossa economia. Por quê? Porque as instituições financeiras, elas têm uma característica particular das instituições financeiras trabalharem com recursos de terceiros e, portanto, uma quebra de uma instituição financeira causa seríssimos prejuízos para os poupadores dessas instituições financeiras. E as instituições financeiras são muito interligadas. Então dá um problema em uma instituição financeira, você tem um verdadeiro efeito dominó. Lembre da crise de 2008 nos Estados Unidos, a crise do subprime, que começou com um banco, o Lehman Brothers, um banco importante nos Estados Unidos, e o Fed falou, deixa quebrar. Depois, saiu muito mais caro o socorro da economia como um todo do que se tivesse salvado o Lehman Brothers. Por quê? Porque as instituições financeiras trabalham de forma muito integrada. Legal? Bom, o sistema financeiro, ele tem uma grande importância, que é canalizar recursos de agentes superavitários para agentes deficitários. E ao fazer isso, pessoal, o sistema financeiro dinamiza a economia. Por quê? Porque ele permite que as empresas consigam fazer investimentos captando recursos de terceiros, permite que as pessoas possam adquirir bens e serviços utilizando o mercado de crédito, legal? Então, é muito importante o sistema financeiro para a saúde da economia de um país. Legal. Então o sistema financeiro não é como qualquer setor da economia. E aí começa a haver uma sensibilidade internacional de que, tendo em vista a sensibilidade
do sistema financeiro para o funcionamento global da economia, que seria necessário termos uma regulação diferenciada sobre o sistema financeiro. Os acordos de Basileia, eles vêm depois de muito tempo em que os países individualmente regulavam as suas instituições financeiras. Há muito tempo os países já perceberam que precisavam regular as suas instituições financeiras. Contudo, os países começaram a perceber que a regulação doméstica das suas instituições financeiras não era suficiente para uma adequada supervisão bancária, porque as instituições financeiras, além de trabalharem de forma muito conectada dentro dos países, também trabalham de forma conectada em âmbito mundial. Legal? Bom, e aí nós temos, algumas crises financeiras passadas. Lembre-se lá da crise, a grande crise de 1929 nos Estados Unidos e os impactos que você tem dessas crises no sistema bancário. Em 1974, antes do Acordo de Basileia I, que nós vamos começar estudando aqui por Basileia I, é criado o Comitê de Basileia para a supervisão bancária e neste comitê há a participação do Banco Central do Brasil. Legal? Desde o início, o Brasil participa desse esforço internacional, de uma regulação mundial das instituições financeiras. Mas aqui ainda começa, de uma certa forma, tímida essa iniciativa. Legal? E aí nós vamos resolver aqui, durante a nossa aula, nós vamos resolver muitos testes de fixação sobre os temas. Eu sempre faço as lives dessa forma, Você que acompanha aqui comigo já está acostumado ou acostumada, a essa sistemática. E aí eu sempre convido vocês a resolverem as questões junto comigo, Vocês resolverem as questões, porque eu sempre falo para os meus alunos, e repito aqui para vocês, aqui na nossa aula você pode errar à vontade. Aqui não tem problema, não pode errar na hora da sua prova. Legal? E quando você participa aqui, eventualmente você erra, aqui na nossa aula, você não erra depois na prova, porque você grava melhor. Então não fique tímido, não. Não fique tímida. Participe da nossa resolução de questões, da resolução de questões no decorrer da nossa aula. Eu começo aqui uma questão da Banca Sesgran Rio do ano de 2021, prova do Banco da Amazônia. Então olha lá. Fundado em 1930, o Banco de Compensações Internacionais, o BIS, é a mais antiga instituição financeira do mundo. Dentre suas atribuições, identificam-se a de auxiliar na manutenção da estabilidade monetária e financeira e a de fomentar a cooperação internacional nessas áreas de interesse, coordenando diversos comitês ao redor do globo. Aí vamos lá. No Brasil, a instituição que representa o BIS em comitês, como o Comitê da Basileia de Supervisão Bancária, o Comitê do Sistema Financeiro Global, o Comitê de Pagamentos e Infraestrutura de Mercado e o Comitê de Mercados. Quem representa o Brasil? CVM, a Superintendência de Seguros Privados, a Previc, o Banco Central ou o BNDES? Bom, essa questão foi praticamente dada, Lógico que é o Banco Central que vai representar o Brasil nesses comitês internacionais afetos à regulação bancária. Lembre-se que o BNDES é um banco de fomento na nossa economia, legal? O BNDES não atua como um supervisor do sistema financeiro. A entidade supervisora do sistema bancário em nosso país é o Banco Central do Brasil, legal? E eu sempre trago o comentário mais popular na nossa comunidade do que concursos, a nossa grande riqueza, Porque sempre temos alguns comentários, sempre algumas observações pertinentes, até para prestigiar você aí, que ajuda os seus amigos. De repente você vê um comentário seu aqui, em alguma das nossas aulas. Vamos ver? Comentário mais popular na nossa comunidade. Olha lá, o Banco de Compensações Internacionais, o BIS, coordena diversos comitês, dos quais o Bacen é representante ativo, como o Comitê da Basileia de Supervisão Bancária, os comitês mencionados na questão. Olha lá, o BIS é a mais antiga instituição financeira internacional, fundada em 1930. Suas missões são atuar como um banco para bancos centrais,
auxiliar os bancos centrais e demais autoridades financeiras dos países na manutenção da estabilidade monetária e financeira e fomentar a cooperação internacional nessas áreas de interesse. O Bacen é acionista do BIS desde 1997, e essa fonte é o próprio Banco Central. Legal? Questão dada, mas questão dada você tem que acertar? Óbvio. Legal? Muito bem. Bom, pessoal, aí nós vamos ao primeiro acordo de Basileia. A primeira tentativa efetiva de regulação mundial das instituições financeiras. Qual é a preocupação? A preocupação dos acordos de Basileia é a solidez das instituições financeiras. Esta é a preocupação dos acordos de Basileia. Legal? E aí nós começamos em Basileia 1, pensando solidez das instituições financeiras, definição de padrões mínimos de capital para os bancos, né? Pensando assim, se os bancos tiverem insucesso nas suas operações ativas, o maior risco do banco é as suas operações ativas não darem resultado. Porque o que são as operações ativas do banco? É o investimento que o banco faz dos recursos que ele tem. Legal? Então, quando algo der errado nas operações ativas do banco, no empréstimo, por exemplo, feito ou algum investimento, o banco tem que conseguir arcar com essas perdas das operações ativas para honrar os seus passivos. Os passivos dos bancos, os maiores passivos, se referem aos recursos captados dos agentes superavitários de nossa economia. Legal? Então, nesse caso, pessoal, é fundamental que o banco tenha um capital próprio suficiente para fazer face a esses riscos. Essa é a grande preocupação e a grande inovação de Basileia 1. Legal? Se define um índice, o famoso índice de Basileia, que é um patamar mínimo de capital próprio definido em função das operações ativas, né, dos bancos, ponderadas pelo risco, né? Notadamente risco de inadimplência, mas a inadimplência pode vir por vários motivos, por características do cliente, por condições de mercado, condições estruturais até da economia mundial. Legal? Esse é o primeiro objetivo de Basileia. Desse primeiro objetivo decorre um segundo. Se eu vou definir um índice que vai estabelecer que as instituições financeiras tenham um capital mínimo para fazer face aos riscos que estão expostas, as instituições financeiras se tornarão mais sólidas. E, inclusive, desde Basileia 1, se permite que os países estabeleçam esse índice de Basileia, que é o valor, né, dos ativos ponderados pelo risco dividido pelo patrimônio próprio da instituição, né? É o indicador de Basileia, né? Quanto eu tenho que ter de capital próprio em relação às minhas operações ativas ponderadas pelo risco, os países podem estabelecer índices de Basileia maiores do que o padrão internacional. E o Brasil fez exatamente isso. Nós temos um sistema financeiro sólido, pessoal, reconhecido internacionalmente. Legal? E aqui no Brasil, desde Basileia 1, se exigiu, né, um índice de Basileia superior para as instituições financeiras brasileiras. E aí o terceiro objetivo é como se fosse uma escadinha, né? Eu defino o indicador mínimo de capital próprio, o índice de Basileia, que faz com que as instituições financeiras sejam mais sólidas. E ao serem mais sólidas as instituições financeiras, eu tenho uma maior confiabilidade dessas. Ah, a Siri está falando comigo aqui, né? E aí você tem uma maior confiança das pessoas nas instituições financeiras. Beleza, pessoal? Legal? Bom, entendidos os objetivos, vamos tratar das principais disposições de Basileia 1. Lembrando que nós temos 3 grandes acordos de Basileia. Legal? Mas estamos começando, por óbvio, com o primeiro. Legal. Bom, se nós vimos que é necessário, dentro de Basileia 1, você definir qual é o valor dos ativos da instituição financeira, ponderados pelo risco, ou seja, o risco de perda da instituição financeira com seus ativos, eu tenho que entender quais são os riscos que a instituição financeira tem em relação às suas operações ativas. Legal? E aí, desde Basileia 1, já se identificam 2 riscos que estão aí na tela para você. Olha lá. Primeiro, o risco de crédito. E aí, o risco de crédito ele tem a ver com as operações ativas, né,
que a instituição financeira realiza, é o risco particular de cada instituição financeira, mas, como eu falei já para você, nós também temos o risco que é meio conjuntural, o risco de mercado. Para eu definir o valor do ativo ponderado pelo risco para cada instituição financeira, deve haver uma ponderação do risco de crédito, que é particular da instituição financeira, mas também, agregado a esse risco de crédito, o risco de mercado. Legal? E tudo isso é definido em Basileia I. Bom, aí eu defino, com base nos riscos de crédito e de mercado, eu consigo definir o valor dos ativos ponderados pelo risco. E aí, em Basileia I, é definido o valor mínimo do índice de Basileia, o índice mínimo de capital necessário para se entender que a instituição tem a solvabilidade mínima, a solvência mínima, né? Então é definido um capital mínimo necessário em função dos ativos ponderados pelo risco, é o famoso, né, índice de Basileia que nós vamos ver daqui a pouquinho. Legal? Em relação particularmente ao risco de crédito, que é o risco particular de cada instituição financeira, é instituída uma sistemática, né, de cálculo desse risco de empréstimo por meio de ratings de crédito. Veja uma coisa, você conhece, né, as agências que tratam de classificação de risco, né, de empresas e países. Você vê, o Brasil perdeu o grau de investimento pela Fitch, pela Moody's, pela Standard & Poor's. São instituições que classificam os devedores de acordo com o grau de sua solvabilidade. Em Basileia I, nós temos algo semelhante para que as instituições possam calcular o risco dos empréstimos por elas concedidos. Legal? Isso é muito importante em Basileia I. E aí eu mostro para você como funciona, qual é o cálculo do índice de Basileia. Eu coloco no numerador do índice de Basileia o patrimônio de referência, que é basicamente o patrimônio líquido, né, da instituição financeira, mas com algumas nuances, não é exatamente o patrimônio líquido, tá bom? Mas guarde isso. É o patrimônio de referência dividido pelo RWA, o valor dos ativos ponderados pelo risco. Então, o índice de Basileia é o patrimônio de referência mínimo que a instituição financeira vai ter que ter para fazer face aos seus ativos ponderados pelo risco. Consigo escrever essa fórmula de outro jeito. Dizer que o patrimônio de referência é igual ao índice de Basileia multiplicado pelo valor dos ativos ponderados pelo risco.Essa divisão, esse quociente, é o famoso índice de Basileia, que nos padrões de Basileia I foi estabelecido no patamar de 11%. Legal? Então, para cada, né, R$9 que você tem de ativo ponderado pelo risco, você tem que ter R$1 de capital próprio. Legal? Aqui no Brasil, né, nós adotamos o patamar, como eu falei para vocês, de 11%. O patamar internacional mínimo, né, no período aqui de Basileia I foi de apenas 8%. Nós vamos ver que em Basileia II e III, essa necessidade, né, do patrimônio de referência, o índice de Basileia mínimo vai subir de 8%, legal? Mas nos padrões internacionais começa com 11%. No Brasil, o Brasil já começa em 8% nos padrões internacionais e o Brasil já coloca direto em 11%. Como falei para você, os países podem estabelecer, né, o que o índice de Basileia seja em um patamar superior. Patamar inferior, não, legal? Só em patamar superior. E aí eu trago aqui um cálculo real, né, de uma instituição financeira, se não me falha a memória, do Santander. E aí nós temos aqui o patrimônio de referência, né, de 66... Ah, não é o Santander não, não é o Santander não, que era um banco menor, né, 66 milhões de reais, os ativos ponderados pelo risco 440 milhões, aí é feito o quociente e nós chegamos no índice de Basileia, nesse caso, de 15,06%. Legal? Esse índice tinha que dar, em Basileia I, pelo menos 8% nos padrões internacionais, e no Brasil já foi colocado de cara em um patamar superior de 11%. Nos padrões internacionais, 8%. Vamos a mais uma questão de fixação, pessoal, e mesmo sem o meu retorno, eu peço para vocês responderem, né? Isso é muito bom para vocês. Legal? A questão de 2013, prova do Banco Central, exatamente sobre o Acordo de Basileia. Olha lá, o Acordo de Basileia apresentou os objetivos de reforçar a solidez e a estabilidade do sistema bancário internacional
e minimizar as desigualdades competitivas entre os bancos internacionalmente ativos. No Brasil, devido à implantação deste acordo, foram introduzidas as exigências de capital mínimo para as instituições financeiras em função do risco de suas operações ativas. E aí, o Brasil implantou o acordo de Basileia I? A resposta é positiva, está correta a afirmação que nós temos aí. Vamos ao comentário mais popular. Olha lá, o acordo de capital de Basileia foi um acordo firmado em 1988, cujo objetivo foi criar exigências mínimas de capital que devem ser respeitadas por bancos comerciais como precaução contra o risco de crédito, né? Atualmente, está a implementação Basileia III, né, com destaque para a reformulação das estruturas de capital das instituições financeiras, visando a ampliação da resiliência e solidez dos bancos. Olha lá, portanto, em função do Acordo de Basileia, foram introduzidas as exigências de capital mínimo para as instituições financeiras em função do risco de suas operações. Lembrando que em Basileia I se ponderava, né, risco de crédito e risco de mercado apenas, né? Olha lá, com o objetivo de controlar a alavancagem dos bancos, né, exigindo um capital mínimo, eu estou controlando a alavancagem. Beleza? Legal? Eu espero que todos vocês tenham acertado. Vamos continuar, pessoal? Vamos lá. Bom, aí vamos falar o que aconteceu com a implantação de Basileia I. Bom, o primeiro, né, pessoal, impacto, né, foi no sistema bancário internacional, já que houve uma certa preparação para fazer face a crises financeiras. Legal? E aí, nesse ponto, já que o foco, né, de Basileia I era evitar essas crises financeiras decorrentes de fragilidade das instituições financeiras, esse é um dos focos, né, de Basileia I, legal? Não era adequado restringir Basileia I apenas para as instituições que trabalham com depósitos à vista. Basileia I é mais amplo, né? Alcança além dos chamados bancos comerciais. Legal? Aí houve, né, em relação a Basileia I, uma crítica importante em relação à simplicidade das regras de cálculo de capital em Basileia I. Se disse, olha, as regras para o cálculo do capital mínimo são muito simplórias. E essa crítica, ela é uma crítica que faz sentido, tanto que nós vamos ver relevantes aperfeiçoamentos em Basileia II e Basileia III no cálculo dos ativos ponderados pelo risco. Legal? E a terceira, né, implicação é que Basileia I foi bom, mas se mostrou insuficiente, tanto que tivemos que ter depois Basileia II e Basileia III. Legal? Então, assim, Basileia I foi muito importante, mas se mostrou insuficiente para lidar, né, com as grandes complexidades que nós tivemos aí na economia mundial nos anos supervenientes. E aí vamos a mais uma questão de fixação. De novo, eu convido você a responder comigo. Questão 2014, prova da Caixa. Olha lá. Os bancos de investimento não recebem depósitos à vista, mas estão sujeitos à regulação do sistema de normas de Basileia. Fala, professor, você acabou de falar isso. Se na prova fosse assim, ia ser fácil, né? Na verdade, na prova não é assim. Mas veja, como eu falei para você, a preocupação é com a solidez do sistema financeiro. E essa solidez pode ser abalada por crises em instituições que também não recebem depósitos à vista, porque os bancos são muito interligados. Os bancos comerciais têm forte interligação com os bancos de investimento, por exemplo. Legal? Então, os bancos de investimento, por exemplo, né, também se submetem à regulação prudencial de Basileia. Legal, pessoal? E tá aí na sua tela o comentário mais popular aqui na nossa comunidade, né? Olha lá a resposta certa. Os bancos de investimento são instituições financeiras privadas, especializadas em operações de participação societária de caráter temporário, de financiamento da atividade produtiva para suprimento de capital fixo e de giro e de administração de recursos de terceiros. Devem ser os bancos de investimento constituídos sob a forma de sociedade anônima
e adotar obrigatoriamente em sua denominação social a expressão banco de investimento. Olha lá, não possuem contas correntes, ou seja, eles não captam depósitos à vista, né? Captando apenas recursos via depósitos a prazo. Lembrando que os depósitos a prazo são remunerados, né? Olha lá, também é possível captação por meio de repasse de recursos de terceiros, recursos externos, né, internos e venda de cotas de fundo de investimento, por eles administrados. As principais operações ativas dos bancos de investimento são financiamento de capital de giro e capital fixo, subscrição ou aquisição de títulos e valores mobiliários, depósitos interfinanceiros e repasse de empréstimos externos. Isso está na resolução CMN 624 de 99 e a fonte desse comentário é o próprio Banco Central do Brasil. Legal? Então está correto, Basileia se aplica à regulação prudencial, se aplica a todas as instituições financeiras. Beleza? Bom, mas Basileia I se mostrou insuficiente, porque a economia mundial, pessoal, ela mudou muito, né? Desde 1988, se falava da globalização e a globalização atropelou as economias nacionais e hoje há uma maior complexidade, uma maior interligação entre as economias e aí se sentiu a necessidade de um aperfeiçoamento da regulação prudencial e nós tivemos mais 2 acordos de Basileia que nós vamos estudar na sequência. O Basileia II, que veio fazer face àquela crítica, né, de que o cálculo do valor dos ativos ponderados pelo risco em Basileia I era muito simples, legal? Então Basileia II vem trazer uma abordagem mais sofisticada para avaliação de riscos, inclusive nós vamos ver que um risco adicional é incluído, né, na avaliação lá dos ativos ponderados pelo risco e cálculo de capital. E Basileia III, nós vamos ter medidas em 2008, medidas adicionais para fortalecer a solidez do sistema financeiro. Veja que Basileia III vem logo na sequência da crise do subprime nos Estados Unidos, em que ficou evidente a insuficiência da regulação bancária então vigente para fazer face, né, aos desafios dessa regulação. Tanto que o banco Lehman Brothers, lá na crise do subprime nos Estados Unidos, quebrou, cumprindo todo o índice de Basileia que era exigido. Beleza? Nós vamos estudar Basileia II e Basileia III. E era necessário Basileia II? Sem dúvida, um aperfeiçoamento de Basileia I. E esse primeiro aperfeiçoamento, né, pessoal, Basileia I é bem simples. É uma ideia, assim, Basileia I. Vamos estabelecer as balizas para essa regulação bancária. Se criou o índice de Basileia com uma sistemática de cálculo relativamente simples. O cálculo ser simples é bom, porque ele não é tão difícil a compreensão, mas ele perdeu em acuidade. Legal? Em Basileia II vem sistemáticas de cálculo dos ativos ponderados pelo risco muito mais adequadas, essas sistemáticas, à realidade das instituições financeiras. Legal? Se percebeu que em Basileia I, o risco de mercado, em que pese ponderado, precisava ser feita uma ponderação do risco de mercado sob uma ótica um pouco diferente. Então veio um relevante aperfeiçoamento dentro do risco de mercado. O risco de mercado já era considerado e continua sendo considerado, mas há alguns aperfeiçoamentos. Legal? E aí, pessoal, entendemos por que veio Basileia, e aí nós vamos ter os objetivos de Basileia. O primeiro objetivo é: vamos avaliar os riscos das instituições financeiras de uma forma melhor. E para avaliar melhor os ativos ponderados pelo risco das instituições financeiras, eu preciso ter maior acuidade na apuração desses riscos. Legal? Aí veja que nós temos o risco de crédito. E lembra que ele é particular de cada instituição financeira, com alguns aperfeiçoamentos em Basileia II. O risco de mercado já era ponderado, continua sendo ponderado, sem alterações de substância, mas sob um olhar com um pouco mais de acuidade para captar esse risco de mercado, e é incluído um terceiro risco, que antes não era ponderado, que é o risco operacional, pessoal, que é aquele risco da instituição financeira acabar tendo comprometimento em sua solidez
por falhas nos seus procedimentos internos. Legal? Essa é uma grande preocupação de Basileia II. Você vai levar em conta o ambiente da instituição financeira, o ambiente interno, legal? O chamado risco operacional. Então, para eu conseguir chegar no valor dos ativos ponderados pelo risco, não basta mais eu ponderar apenas o risco de crédito e o risco de mercado. Terei também que ponderar o risco operacional ligado aos procedimentos internos da instituição financeira. E aí nós temos essa figurinha, pessoal, essa figurinha consta, né, de Basileia II, em que nós temos o risco de crédito, o risco de mercado e o risco operacional. Veja que o risco de crédito foi modificado, legal. O risco de mercado foi mantido, mas com uma acuidade um pouco maior, e o risco operacional foi incluído. Legal? E aí veja, vamos estudar cada um desses riscos, né? Como que ficaram esses riscos em Basileia II. Veja que o risco de crédito, ele pode ser avaliado de acordo com sistemáticas internas da própria instituição ou por meio de abordagens padronizadas. Pessoal, quanto mais eu tenho um modelo adaptado à minha realidade específica, e não farei abstrações por conta da realidade de outras instituições financeiras, a minha mensuração do risco de crédito terá maior acuidade. Está vendo essa setinha do lado? Grau de sofisticação. Então, se eu tenho um modelo interno para avaliação do risco de crédito, eu tenho um modelo mais sofisticado do que se eu usar a abordagem padronizada. E veja que dentro do modelo interno, se eu estiver no modelo básico, eu vou ter uma sofisticação menor do que o modelo avançado. Aí vá para a setinha do outro lado. Olha lá, quanto mais avançado, mais sofisticada a minha avaliação do crédito, legal? Menos capital será exigido. Por que isso, professor? Entenda. Se eu tenho uma análise do risco de crédito, que ela é muito bem feita, eu consigo delimitar o meu risco muito bem. E aí eu vou exigir um capital mínimo para esse risco que está muito bem identificado. Agora, se eu avalio o meu risco de crédito mal, você concorda que o meu risco pode ser maior do que aquele que eu quantifiquei? Por isso que vai se exigir um capital maior. Legal, beleza. Isso vai ser tudo ponderado na hora do cálculo, né? Do índice de Basileia. Tranquilo? A mesma lógica norteia o risco de mercado, né? Que pode ser de acordo com o modelo interno ou abordagem padrão, e também o risco operacional. Essa figurinha ela é muito importante, porque ela explica muito, né, da lógica dos riscos considerados em Basileia II para a definição do valor dos ativos ponderados pelo risco. E aí nós vamos a uma questão de fixação que, de novo, em que pese eu não estar conseguindo te dar um retorno, eu peço para você participar, porque é muito legal a gente resolver as questões aqui durante a aula, tá bom? Olha lá, aqui é uma prova do BNDES 2008. Olha lá, o Acordo de Basileia II, relativo à regulamentação prudencial do sistema financeiro, propõe uma alocação específica de capital para a cobertura do risco operacional dos bancos. Olha o risco operacional que nós vimos que é a novidade de Basileia II, né? Sobre o risco operacional, pode-se afirmar que, olha lá, alternativa A, eu vou ler as alternativas para te dar um tempo para você poder responder, né? Alternativa A, decorre da possibilidade de perdas devido a falhas humanas nos computadores, nos processos internos ou a fraudes. Ah, professor, parece que está certa, né? Mas vamos ver as demais? Alternativa B, decorre dos descasamentos entre os pagamentos e os recebimentos, em consequência dos diferentes prazos de liquidação. Aqui não é risco operacional, aqui é o risco de liquidez da instituição financeira. Alternativa C, decorre das operações de crédito, como compra de títulos públicos e debêntures. Nesse caso, você tem um risco de crédito da instituição financeira, ou seja, dela comprar uma debênture, por exemplo, e a empresa não pagar. Alternativa D,
É o risco típico das operações compromissadas, posição financiada. Nada a ver, né? As operações compromissadas são realizadas no âmbito do sistema Selic. Se você perdeu a minha última aula aqui do Esquenta Caixa, vá lá que eu expliquei direitinho como funciona esse sistema e o que são as operações compromissadas. Não tem nada a ver com risco operacional. Alternativa E é consequência das variações inesperadas das taxas de câmbio, afetando o resultado das operações cambiais. Aí é fácil. Qual é o risco aí? Risco cambial. Legal, pessoal, beleza. Então ficou claro que a resposta correta é a alternativa A. Né? Quando se fala em risco operacional, é das operações regulares da empresa, com seus fatores internos, inclusive fraudes, que podem ocorrer na instituição. Vamos ao comentário mais popular aqui do QC? Sempre a gente passa, né? Nesse comentário mais popular. Olha lá, são dois que eu trouxe para você, hein? Alternativa A, ó, risco operacional. B, risco de liquidez. C, risco de crédito. Alternativa D, as operações compromissadas também tem o risco, mas é risco de liquidez, né? É operações lá para você conseguir rolar, né? Você fechar o caixa das instituições financeiras diariamente. E a alternativa E é risco cambial. Ó, o segundo comentário mais popular. Conforme o manual de supervisão do Bacen, segue a seguinte descrição referente a risco operacional. É o risco da instituição incorrer em perdas resultantes de falha, fraude, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas ou de eventos externos. Beleza? Legal? Portanto, a resposta é a alternativa A. Legal. Então, o primeiro objetivo de Basileia 1 vem fazer face à principal crítica de Basileia 2, né? Basileia 2, o principal objetivo de Basileia 2 é resolver uma crítica de Basileia 1. Simplicidade dos riscos ponderados, né, no cálculo do valor do ativo ponderado pelo risco. Legal? Aí você viu que o risco de crédito ele é apurado com uma sistemática diferente. O risco de mercado você tem maior acuidade e entra o risco operacional na história. Mas não há apenas esse objetivo. Nós temos um segundo objetivo muito importante. Olha lá, a introdução de diferentes níveis de requisitos de capital com base na avaliação de risco dos ativos detidos pelos bancos. Né? Você viu que Basileia 1 era muito simples. Eu tinha um indicador de Basileia e eu precisava saber duas informações apenas, o patrimônio de referência e o valor dos ativos ponderados pelo risco. Em Basileia 2, nós temos uma situação um pouquinho mais diferente, né? Um pouquinho diferente em relação a isso. E aí, pessoal, para nós entendermos essas exigências de capital de Basileia 2, nós temos que falar dos três pilares de Basileia 2, e isso cai bastante em prova, legal? Então, Basileia 2 fala assim, não são só requisitos mínimos de capital. Para você fazer face, né, a solidez da instituição financeira, não basta apenas definir, né, o indicador de Basileia. Né? Nós continuamos tendo o requisito mínimo de capital, ele é um pilar de Basileia 2. Em Basileia 1 só tinha isso. Né? Muito bem. Né? Então, os ativos foram classificados em categorias, com diferentes ponderações de risco, refletindo a probabilidade de inadimplência, aquele aperfeiçoamento do risco de crédito. Né? Levamos em conta os três riscos, crédito, mercado e operacional. Mas aí nós temos mais dois componentes muito importantes, entendidos como imprescindíveis para uma adequada regulação prudencial, né, das instituições financeiras, é um aperfeiçoamento do processo de supervisão. Se entende que o Banco Central tem que estar par e passo acompanhando as instituições financeiras. Eu trabalhei há bastante tempo no Banco Central do Brasil. E o Banco Central do Brasil, naquela época já, e faz muito tempo, né, século passado, legal? O Banco Central já mantinha um canal direto com as instituições financeiras, olhando em tempo real e recebendo informações em tempo real das operações praticadas pelas instituições financeiras. Isso está totalmente alinhado com Basileia 2. Veja que Basileia 2 é só em 2004. O Brasil já tinha isso desde a década de 90, legal? Por isso que nós temos, né, pessoal, um sistema financeiro no Brasil, que é um sistema financeiro forte, reconhecido internacionalmente, né? Parte disso é por conta da regulação
que tivemos aqui no nosso país. Legal? E aí eu tenho então os requisitos mínimos de capital, que continuam em Basileia II, mais o processo de supervisão, uma comunicação contínua e mais próxima entre bancos e reguladores, e também uma disciplina, uma maior disciplina de mercado, se entendendo que é muito importante que as informações das instituições financeiras fluam no mercado, de forma que a alocação de recursos nessas instituições financeiras reflitam, de certa forma, os riscos que essa instituição financeira assume nas suas operações. Legal? Olha lá, os bancos foram obrigados a fornecer informações sobre sua exposição a riscos, estratégias de gerenciamento desses riscos, capital e outros aspectos relevantes, permitindo que os investidores e outras partes interessadas avaliassem a saúde financeira dos bancos e tomassem decisões estando devidamente informadas. Legal? E aqui nós temos os pilares, né? Os pilares independentes aí de Basileia II, né? Essa figurinha também é uma figurinha muito famosa, que eu fiz questão de trazer para você aqui, porque elas colocam os pilares como se estivesse sustentando um teto, né? E dando estabilidade ao sistema. O pilar 1 se refere às exigências mínimas de capital, que é você calculando os ativos ponderados pelo risco com base nos riscos de crédito, que foi aperfeiçoado em Basileia II, mercado e risco operacional, que foi incluído. Aí você está falando da solidez das instituições financeiras, mas não basta apenas isso, né? Nós temos que ter uma supervisão mais próxima, né? Avaliação de como os bancos estão se adequando às necessidades de capital frente aos riscos envolvidos. Aí tem a ver com a gestão do sistema financeiro nacional e da própria instituição financeira. E, por fim, o pilar 3, que visa trazer maior transparência ao mercado, né? As instituições financeiras prestando mais informações ao mercado. Isso faz com que a alocação de recursos dos agentes superavitários na economia seja feita de forma mais adequada. Legal? A divulgação de informações relevantes ao mercado, redução da assimetria de informações. Legal? E aí vamos a mais uma questão de fixação. Como eu falei para você aqui, é assim, pessoal. A gente tem a teoria e logo na sequência nós já vamos para uma questão. Essa questão de 2010 da banca Sesgran-Hill, e caiu na prova do Banco Central. Olha lá. No Brasil, a supervisão bancária acompanha o ritmo da evolução do mercado financeiro e, conforme recomendação do Acordo de Basileia II, migrou de uma ótica prescritiva para outra de natureza prudencial. Quando fala em regulação prudencial, ainda que já fosse o escopo dessa regulação Basileia I, é mais em Basileia II que nós temos, né, essa visão, inclusive por conta dos pilares 2 e 3. Legal? Olha, transitando de uma postura reativa, que é de Basileia I, para uma postura com base em 3 pilares. Quais são os 3 pilares que norteiam Basileia II? E aí, pessoal, é muito fácil a sua resposta, né? Nós acabamos de ver esses pilares. Eu vou passar para o comentário mais popular na nossa comunidade e deixo você resolvendo aí, né? Então vamos lá? Bom, comentário mais popular. Já deu a resposta, alternativa B. Olha lá, o Acordo de Basileia II, mais complexo e extenso que o anterior, tem o objetivo de dar maior solidez ao sistema financeiro mundial. As principais mudanças estão na substituição da padronização generalizada por um enfoque mais flexível, notadamente lá no risco de crédito e também no operacional que foi incluído, né? Olha lá, dando ênfase nas metodologias de gerenciamento de risco dos bancos, lembrando que você tem uma metodologia própria, é mais adequado do que você usar modelos padrão, né? Na supervisão das autoridades bancárias e no fortalecimento da disciplina de mercado. Aí seguimos. A nova estrutura pretende alinhar a avaliação da adequação de capital de forma customizada aos principais elementos dos riscos bancários e fornecer incentivos aos bancos para aumentar as suas capacidades de mensuração e administração dos riscos. Com isso, o novo acordo, por ser mais sensível ao risco que os bancos assumem, implica que o capital requerido vai variar de acordo com sua maior ou menor propensão ao risco. Essa nova proposta é colocada em 3 importantes pilares. E aí nós temos o pilar 1, que aí é a resposta, né? O capital mínimo requerido, é o índice lá de Basileia, né? O pilar 2, que é a revisão no processo de supervisão, e o pilar 3,
que é a disciplina de mercado, portanto a nossa resposta é a alternativa B de bola. Legal, pessoal? Certinho? Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Bom, assim como Basileia 1 foi criticado, Basileia 2 também foi criticado. E Basileia 2 se mostrou flagrantemente insuficiente quando estourou a crise do subprime em 2008. Se eu tinha todo um regime prudencial de regulação das instituições financeiras, como que houve aquela quebradeira mundial? Lembre-se que o Fed teve que socorrer a IG, por exemplo, uma seguradora que ia quebrar. Então ficou evidente, né, que Basileia 2 não tinha sido suficiente. Legal? A primeira crítica, veja como é o ser humano, né? Basileia 1 era muito simples, a Basileia 2 é muito complexo, né? Muito rígido, são muito rígidas as regras, né? E aí havia uma crítica, pessoal, de certa forma pertinente, mas fazer o quê, né? Que os custos adicionais que a instituição financeira tinha por causa, para cumprir Basileia 2, acabavam inviabilizando as instituições financeiras pequenas. Isso é muito ruim no mercado, né? Porque aí você tem uma concentração de bancos, que é o que nós temos no Brasil. E a concentração de bancos, ela leva naturalmente, né, ao aumento da taxa de juros cobrada das pessoas. Legal? A terceira crítica, e a crítica mais importante, é que Basileia 2 foi flagrantemente insuficiente para lidar com a crise de 2008, porque, por incrível que pareça, os acordos de Basileia 1 e 2 não levavam em consideração o chamado risco sistêmico. O que é o risco sistêmico? É o risco de que uma instituição financeira quebrando, ela leve as demais. Como isso não era ponderado? Todo mundo sabe disso, mas não era. Eu só olhava o risco de crédito, o risco de mercado, mas não dessa quebradeira generalizada, né? E o risco operacional da própria instituição financeira. Então ficou claro, ficou flagrante que era necessário ter um aperfeiçoamento dos acordos de Basileia. E aí nós chegamos em Basileia 3. Legal? Basileia 3 vem trazer uma maior simplicidade nas regras lá do capital mínimo. Nós vamos ver, inclusive, que são estabelecidos colchões, né? É uma sistemática bem interessante, eu vou explicar para você a sistemática atualmente vigente. Legal? Uma simplicidade nas regras de capital, né? Essa foi a necessidade, né? E veio essa simplicidade mesmo. E a crise de 2008, né? Flagrantemente exigindo um aperfeiçoamento da regulação prudencial internacional. E aqui eu trago para você os objetivos de Basileia 3, não da minha cabeça, não, e sim do próprio site do Banco Central do Brasil. O site do Banco Central, pessoal, eu gravei o curso de conhecimentos bancários aqui para você, né? Em parceria com os professores Luiz Rezende e Gustavo Musi. E a gente usou bastante informações do Banco Central, né? Quando pertinentes, né? E aqui é pertinente a gente saber buscar as informações do Banco Central dos objetivos de Basileia 3, né? E aí nós temos, ó, que Basileia 3 vem exatamente no bojo da crise internacional 2007 e 2008 e vem trazer algumas inovações, e nós vamos vê-las aqui nessa nossa aula ainda, né? Olha lá, há uma elevação da quantidade e qualidade do capital regulatório. Sabe aquele índice de Basileia? Ele foi aumentado e com uma maior qualidade do que se exige, de acordo com o perfil da instituição financeira e o seu posicionamento no mercado. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Segunda inovação, um aperfeiçoamento dos fatores para a ponderação de ativos pelo risco, né, que é o denominador da fórmula do índice de Basileia. Foram criados buffers, colchões de capital para conservação e contracíclico, ou seja, eu não tenho mais um único índice de Basileia, eu tenho um índice padrão de Basileia a ser cumprido, mas eu exijo às vezes um adicional ao índice de Basileia, seja contracíclico, seja, né, para um buffer de conservação, ou seja, quase que nem nós temos na contabilidade, né, por causa de uma prudência da instituição financeira, exigindo um capital adicional por conta de prudência. Há novos requerimentos de liquidez e alavancagem, nós vamos vê-los. E, pessoal, muito importante, apenas, e por incrível que pareça, apenas em Basileia 3,
as instituições financeiras são separadas basicamente em dois grandes grupos. Aquelas instituições financeiras que a sua quebra, apesar de ruim, apesar de causar impactos no sistema, ela não caracteriza uma crise sistêmica, e aquelas instituições financeiras que, se quebrarem, elas levam todas as demais juntas. Legal? Então não é a mesma coisa quebrar o Bradesco ou quebrar um banco, que eu nem sei o nome aqui para falar para você. Legal? Não é a mesma coisa, né? Então se exige um capital mais reforçado para as instituições que trazem esse risco sistêmico para o sistema financeiro. E aí nós vamos entender isso exatamente nesse quadro. Peço para vocês muita atenção nesse quadrinho que está aí, porque aí nós vemos quais são os componentes de capital em Basileia III. Veja que lá em 2013, né, o patrimônio de referência, aquele índice de Basileia sobre o patrimônio de referência internacional é 11%, mas vai se reduzindo ao longo do tempo, chegando até a 8%. Legal? Você fala, nossa, então reduziu? Não, não reduziu não. Sabe por quê? Porque aí, a partir do ano de 2016, começa a se exigir esse adicional de capital principal. Legal? Que vai de 0,65 a 1,25, né? E o índice básico lá em 9,875, então acaba não dando menos. Veja que hoje, olha como está hoje, né? Eu tenho lá, né? Esse aí é o adicional de capital principal, né? Que é em conservação, dividindo em conservação, contracíclico e sistêmico. Então veja que o mínimo indicador de Basileia hoje, a última informação que nós temos é 2019, né? Não mudou a partir de então, é 8% mais no mínimo 2,5%. Ou seja, o índice para o patrimônio de referência mais conservação é 10,5%. Se por acaso, e é o caso, né, notadamente hoje, né, de você exigir das instituições financeiras mais um capital adicional a título de um capital contracíclico, você põe mais 2,5%. De forma que hoje, né, o índice de Basileia básico, padrão hoje, é de 13%. Legal? Agora pode-se exigir da instituição financeira até mais de 13%, se for aquela instituição financeira que traz o risco sistêmico. Legal? Aí eu vou ter um adicional de capital principal de mais 2%, chegando o índice de Basileia até 15%. Então hoje o índice de Basileia varia de 10,5% a 15% nos padrões internacionais. Legal, pessoal? É bem importante você entender isso. Percebeu? Antes, Basileia 1 e 2, eu tinha um único índice calculado. Era o índice de Basileia. Legal? E se exigia um certo nível nesse índice de Basileia. Agora não. Agora a conta é um pouquinho mais aprofundada, exigindo-se mais capital próprio para aquelas instituições que trazem, né, risco sistêmico para o sistema financeiro. E aí nós vamos a mais uma questão de fixação, né, pessoal? Vamos lá? Questão do ano de 2018, Sesgran Rio, Banco do Brasil. Olha lá. Com o objetivo de evitar crises financeiras, o Bacen tem adotado nas últimas décadas diversos mecanismos visando a compatibilizar as normas do sistema financeiro nacional com os requisitos emanados dos chamados Acordos de Capital da Basileia, que estabelecem regras do Banco de Compensações Internacionais, o BIS, para assegurar a estabilidade financeira internacional. Desde o fim da década de 80, mais propriamente 88, foram emitidos Basileia 1, 2004 Basileia 2 e Basileia 3, 2010, na verdade 2008/2010, né? Olha, no caso do acordo da Basileia 3, concebido após a crise financeira global de 2008, as normas introduzidas e já implementadas pelo Bacen, aqui no Brasil, foram mais rígidas. Por quê? Por que o Brasil adotou regras mais rígidas? Olha lá, porque nós impusemos no Brasil proibições aos bancos de transacionarem nos mercados derivativos, altamente vulneráveis a especulações financeiras. Porque foram estabelecidos mecanismos de supervisão bancária prudencial e disciplina do mercado bancário. Terceiro, fixaram exigências de capital para riscos de crédito e mercado
bem como para o risco operacional? Não, aí nós estamos em Basileia 2, né? Alternativa D, adotar maiores exigências adicionais de capital principal, incluindo o procedimento para o cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco, referente às exposições ao risco de crédito pessoal. Essa é a nossa resposta. Foi assim que o Brasil lidou com Basileia 3, beleza? Vamos ao comentário mais popular aqui da nossa comunidade, tá aí na sua tela. Olha lá, recomendações Basileia 3, com o objetivo de evitar crises financeiras, o Bacen tem adotado, tal, não sei o que, né? Olha lá, tem adotado diversos mecanismos visando compatibilizar as normas do Sistema Financeiro Nacional com os requisitos emanados dos chamados Acordos de Capital de Basileia. Beleza. Aí, ó, Basileia 1, obriga os bancos a terem uma reserva de capital mínimo de 8, índice de Basileia, aqui no Brasil 11. 2, obriga os bancos a avaliarem os riscos individualmente para cada cliente, né? Esse é o aperfeiçoamento do risco de crédito. E aí tem os pilares, né? O primeiro pilar são os critérios para o cálculo dos requerimentos mínimos de capital, onde são ponderados riscos de crédito, mercado e operacional. Operacional é novo, né, em Basileia 2. Os princípios de supervisão para a revisão de processos internos de avaliação da adequação do capital. E terceiro, né, a divulgação ampla lá de informações. Legal? Vamos seguir um pouquinho mais? Bom, e aí nós seguimos aqui, pessoal. Olha lá. Basileia 3 obriga os bancos a terem ainda mais reservas de capital. Então, Basileia 3, a característica são aqueles ACPs, né? Contracíclico, sistêmico, né? De conservação. Legal? As principais inovações são aquelas que nós vimos no site do BB, né? Elevação da qualidade e quantidade do capital regulatório, aperfeiçoamento dos fatores para a ponderação de ativos pelo risco, a introdução daqueles buffers, né? Os colchões de capital de conservação e contracíclico, além do sistêmico, né? E novos requerimentos de liquidez e alavancagem. O objetivo do Basileia 3, fortalecer a capacidade das instituições financeiras absorverem choques provenientes do próprio sistema financeiro ou dos demais setores da economia, reduzindo o risco de propagação de crises financeiras para a economia real, bem como eventual efeito dominó no sistema financeiro em virtude de seu agravamento. Legal, pessoal? Beleza? Ficou claro aí para vocês, então, que a resposta correta, né, da nossa questão é a alternativa D de dado, né? Foram adotadas, por meio de Basileia 3, maiores exigências adicionais de capital principal, né, incluindo procedimentos para o cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco. Legal? Vamos a mais uma questão de fixação, pessoal. Tá aí na tela, convido vocês a resolverem, né, essa questão aí comigo. Legal? Vamos lá? Olha lá, 2013, Banco Central. Amparada nos princípios do Acordo de Basileia, a autoridade supervisora pode exigir que os bancos operem acima do capital mínimo estabelecido no referido acordo. Ah, professor, essa é baba. Eu falei para vocês, inclusive, em Basileia 1, o índice mínimo de Basileia era 8%, e o Brasil já colocou em 11%. Beleza? Então, evidentemente, aqui a resposta é afirmativa, tá correta essa afirmação, né? Olha o comentário mais popular. As normas brasileiras exigem atualmente, mas isso é 2015, né, um patrimônio de 11%, de acordo com a resolução, né, 11% até 2015 e projeção de 13% para 2013, né, para 2019, de acordo com o que nós vimos lá na evolução, né, que mais o de conservação, mais o básico, dá pelo menos os 13%, né, com o contracíclico também no Acordo de Basileia. Beleza? Então é plenamente possível se exigir mais que o país coloque o índice de Basileia em um patamar superior. Ou seja, os acordos de Basileia estabelecem os mínimos, os índices mínimos, né, de patrimônio próprio ponderado pelo risco que as instituições devem ter. Os países podem estabelecer valores maiores, né, do que isso. Legal? Bom, aí vamos falar um pouquinho, já caminhando para o finzinho da nossa aula, dos componentes de Basileia 3, né? Então tem os requisitos de capital mais rígidos, com a majoração do índice de Basileia. Lembrando, né, que o índice de Basileia é 10,5%, 13%, que é o padrão normal hoje, né, internacional, ou até 15% para as instituições que trazem risco sistêmico.
E aí também é uma preocupação com o indicador de alavancagem, né? Ou seja, o quanto o banco está endividado em relação ao seu capital próprio. Além disso, então além de Basileia 3 ter o indicador de alavancagem, que é um elemento importante para a supervisão bancária, ainda se institui, né, o chamado índice de cobertura de liquidez. Né? Os bancos são obrigados a manter buffers de liquidez suficientes para enfrentar períodos de estresse financeiro. E como que é feito o cálculo desse índice de cobertura? Né? Eu pego os ativos líquidos de alta qualidade, ou seja, aquilo que eu vou conseguir liquidar com muita facilidade, e divido pela necessidade de capital dos próximos 30 dias. Legal? Então ele é o índice de liquidez da instituição financeira, extremamente importante, porque os bancos muitas vezes quebram, né, as instituições financeiras, não porque elas têm menos ativos do que passivos, e sim elas acabam quebrando por falta de liquidez. Então a liquidez é um ponto importantíssimo. Legal? Mas não tem só de curto prazo não, em Basileia 3. Também tem o índice de liquidez de longo prazo, né? Então que eu pego o total de captações estáveis disponíveis, onde eu vou conseguir me financiar, dividido pelo total de captações estáveis necessárias. Legal? Então se eu tenho tudo o que eu preciso, esse indicador vai dar até menos do que 1, né? Aliás, vai dar até mais do que 1. Se eu tenho mais disponível do que necessário, beleza. Agora, se dá menos que 1, aí esse índice é muito ruim, porque eu vou precisar de recursos e não terei onde buscá-los. Legal? O Basileia 3, né, tem em relação ao risco de crédito, trazendo mecanismos mais sofisticados ainda de avaliação de recebíveis, mais ponderação até de exposições fora do balanço, né, como, por exemplo, os derivativos. Legal, pessoal? Bom, e agora, já caminhando bem para o finzinho mesmo, falo para vocês que Basileia 3 tem um reforço adicional à transparência e divulgação, e aí eu trago aqui uma figura do Banco Central que muito bem sintetiza os acordos de Basileia para nós terminarmos aqui a nossa aula. Olha que figurinha legal, pessoal. Olha o que ela nos diz. Recomendações do Comitê de Basileia buscam fomentar boas práticas para regulação e supervisão bancárias com vistas à estabilidade financeira internacional. Basileia 1 e 88, a introdução de requerimento mínimo de capital para a cobertura do risco de crédito, chamado índice de Basileia, instituído em Basileia 1. Basileia 2, nós temos o aprimoramento de Basileia 1, notadamente por meio da introdução daqueles 3 pilares. O pilar 1, né, consiste nos requerimentos de capital, é basicamente do índice de Basileia, para a cobertura dos riscos de crédito, com o cálculo pelas operações da instituição financeira, de mercado e operacional, que é um risco incluído. O pilar 2, que é o processo de avaliação conduzido pelo supervisor de observância dos requisitos prudenciais e da adequação de capital, aquela comunicação contínua, supervisão contínua do Bacen com a instituição financeira. E o pilar 3, que fomenta a disciplina de mercado por meio da divulgação de informações. Legal? E por fim, culmina com Basileia 3, que vem no bojo da crise financeira internacional de 2008, em que há um aprimoramento das recomendações de Basileia 1 e 2, além de reforço da qualidade e quantidade de capital, com vistas a aumentar a capacidade das instituições financeiras para absorver perdas não esperadas, introduzido aí nos requerimentos de liquidez, a alavancagem e o adicional de capital, aqueles buffers, e requerimentos específicos para instituições de relevância sistêmica doméstica e até global, aquele capital adicional que se exige dessas instituições. Beleza, pessoal? Eu espero que esse nosso evento aqui tenha ajudado bastante você a compreender os acordos de Basileia. Viu quantas questões nós temos? Eu nem peguei todas aqui para a nossa aula. Legal? Dá uma atenção especial nisso, que com certeza vai ser útil para você. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.